Por 25 anos, as agências de inteligência ocidentais caçaram um fantasma. Eles sabiam que ele existia. Ele chefiava a inteligência estrangeira da Alemanha Oriental e sua rede de agentes havia se infiltrado em todos os lugares com segredos. Mas eles não faziam ideia de como ele era. Seu arquivo na sede da CIA em Langley continha quase nada de útil. Algumas fotos de infância e uma foto granulada de 1945 que poderia ser de qualquer um. Seus perseguidores lhe deram um apelido, o Homem Sem Rosto. Seu nome era Markus Wolf. Por mais de 30 anos, ele infiltrou agentes da Alemanha Oriental nos altos níveis dos governos ocidentais. Ele transformou a solidão em uma ferramenta de espionagem e diplomacia, enviando seus agentes Romeu para seduzir. Só quando o Muro de Berlim caiu, é que os segredos que ele havia guardado com tanto cuidado vieram à tona. Esta é a história do espião que permaneceu invisível até não conseguir mais se esconder. O futuro mestre dos espiões nasceu em janeiro de 1923, em uma pequena cidade no sudoeste da Alemanha. Seu pai, Friedrich Wolf, renomado autor, dramaturgo e médico, também era judeu e um comunista convicto. Essas características se combinariam para tornar a vida da família Wolf muito perigosa. A tomada do poder pelos nazistas em 1933 tornou a situação da família impossível. Friedrich escapou primeiro. Seus filhos o seguiram separadamente, contrabandeados pela fronteira até a Suíça. A família, incluindo sua mãe Elsa, acabou se reunindo em Moscou, onde o governo soviético lhes concedeu asilo. Markus tinha apenas 10 anos. Ele se adaptou rapidamente. As crianças russas lhe deram um apelido, Misha, e ele o carregaria pelo resto da vida. Ele passou pelas etapas esperadas da juventude soviética, os jovens pioneiros, depois o Komsomol. Aprendeu a marchar, a entoar cantos e a acreditar. Mas Moscou, no final dos anos 1930, oferecia outras lições. Durante os grandes expurgos, Markus assistiu enquanto vizinhos, professores e amigos da família eram levados pela polícia secreta, muitas vezes à noite e geralmente sem explicação. A família Wolf aprendeu a sobreviver como todos os outros, mantendo a boca fechada, a cabeça baixa e torcendo para que não fossem eles os próximos que a polícia secreta viesse buscar. Frederico dizia aos filhos que as prisões, por mais dolorosas que fossem, eram sacrifícios necessários para a revolução. Reclamar só serviria aos fascistas. A lição ficou marcada no jovem Markus. Lealdade significava aceitar o inaceitável. Em 1942, o Partido Comunista identificou o jovem Lobo como apto para um treinamento especializado e o enviou para a escola da Comintern em Kushnarenkovo. O currículo ia muito além da teoria política. Incluía manuseio de armas, explosivos, pontos mortos, reuniões secretas e a gestão de redes clandestinas. Cada aluno recebia uma identidade falsa. Wolf se tornou Kurt Forster. Foi durante seu tempo na escola que Wolf conheceu uma jovem chamada Amy Stenzer. O pai dela havia sido assassinado pelos nazistas em Dachau e a mãe dela presa em um gulag soviético. Amy havia se adaptado ao mundo de suspeita perpétua e Wolf se sentiu atraído por ela. Eles se casaram após a guerra e tiveram 2 filhos. Ele tinha 22 anos quando a Alemanha se rendeu. Markus estava pronto para voltar para casa. No dia 27 de maio de 1945, Markus Wolf olhou pela janela de um Douglas corrente contínua, 3 militar soviético e viu o que restava de Berlim. A cidade havia sido completamente dizimada, bairros inteiros reduzidos a escombros. O Reich, que deveria durar 1000 anos, mal sobreviveu 12. Wolf deixou a Alemanha ainda criança. Aos 22 anos, treinado em armas e espionagem, sentia-se mais à vontade falando russo do que alemão. Sua primeira missão foi na Rádio Berlim, no setor britânico, onde trabalhou sob o pseudônimo de Michael Storm. Ele cobriu os julgamentos de Nuremberg, assistindo da galeria de imprensa enquanto Göring e outros se contorciam e buscavam desculpas. Após a fundação da República Democrática Alemã, em outubro de 1949, Wolf serviu brevemente como diplomata em Moscou.
Mas, em 1951, ele foi chamado de volta a Berlim para uma nova missão, ajudando a construir o Serviço de Inteligência Estrangeira do jovem Estado. A organização estava disfarçada sob o nome inofensivo de Instituto de Pesquisas Científicas Econômicas. Na realidade, era a HVA, a principal diretoria de inteligência. Ela se tornaria a obra da vida de Wolff. Em dezembro do ano seguinte, 1952, Markus Wolff havia se destacado tanto em sua carreira que foi nomeado chefe da inteligência estrangeira. Ele tinha apenas 29 anos de idade. Seus conselheiros soviéticos o elogiaram como um digno herdeiro alemão das tradições da Tcheca, a polícia secreta soviética original. O cargo vinha acompanhado de uma grande casa no distrito de Pankow, em Berlim. O antigo morador Anton Ackermann, o chefe fundador do Serviço de Inteligência Estrangeira da Alemanha Oriental, havia sido expulso de seu cargo e de sua casa sem cerimônia. O funcionário desonrado e a estrela em ascensão simplesmente trocaram de lugar. Wolff disse que aceitou o cargo com relutância, por um senso de dever com o partido. Ele tinha um ditado favorito sobre a carreira que escolheu: antes 1000 gotas de suor do que uma única gota de sangue. Isso era para diferenciá-lo dos brutamontes da Stasi na segurança interna. Era um sentimento nobre, mas, se refletia a realidade, era outra questão completamente diferente. Pouco depois de assumir seu novo cargo, Wolff fez uma observação simples sobre como os governos ocidentais funcionavam. Isso originou sua inovação mais controversa na espionagem. Wolff percebeu o que os serviços de segurança ocidentais não viram. Os ministros eram protegidos, os generais eram vigiados. Mas as secretárias que abriam os cofres todas as manhãs, que digitavam os telegramas e arquivavam os segredos, bem, ninguém prestava muita atenção nelas. Muitas eram solteiras e muitas eram solitárias. Seus trabalhos exigiam tudo delas. Como resultado, suas vidas pessoais sofriam. Enquanto a inteligência ocidental buscava homens de sobretudo, Wolff observava quem ninguém notava. Ele percebeu que, na fria e obcecada por status capital bond, a maior vulnerabilidade era a solidão. Então, Markus Wolff criou um sistema para explorá-la. Seu serviço recrutou agentes masculinos, logo apelidados de Romeus pela contra-inteligência ocidental, e os treinou para buscar relacionamentos com essas mulheres. Os agentes não precisavam ser atraentes. O que ofereciam era mais simples: atenção constante, disponibilidade emocional e a sensação de que alguém se importava com o dia delas. Wolff era direto sobre seus métodos. Ele havia identificado uma vulnerabilidade e iria explorá-la de forma profissional. Para seu alvo mais valioso, Wolff não enviou apenas um agente. Ele mesmo se envolveu. Gabriele Gast era uma estudante conservadora realizando pesquisas acadêmicas na Alemanha Oriental quando conheceu um homem que se apresentava como um mecânico chamado Karl-Heinz Schmidt. O nome verdadeiro dele era Schneider e ele era um oficial da Stasi. O romance foi totalmente fabricado. Assim que Gast estava emocionalmente envolvida, a armadilha se fechou. Disseram a ela que o relacionamento só poderia continuar se ela concordasse em fornecer informações. Diante da possibilidade de perder o homem que acreditava amá-la, ela cedeu. Wolff entendia, no entanto, que apenas o romance não manteria um agente para sempre. Ele cultivou Gast pessoalmente, encontrando-se com ela várias vezes ao longo dos anos em países neutros, desempenhando o papel de mentor intelectual e figura paterna. Enquanto sua agente oferecia amor, Wolff dava a causa. Gast passou a ver seu trabalho de espionagem não como traição, mas como contribuição para a paz entre Oriente e Ocidente. Wolff prometeu que ela nunca seria exposta. Claro, a promessa era vazia. Gast acabou ascendendo a um cargo sênior no BND, o Serviço de Inteligência da Alemanha Ocidental. Ela preparava relatórios para o chanceler Helmut Kohl, relatórios que ao mesmo tempo chegavam à mesa de Wolff em Berlim Oriental. Quando a RDA entrou em colapso, o nome dela apareceu nos arquivos. O amante dela testemunhou contra ela no tribunal, reconhecendo que seu afeto não passava de uma técnica operacional. Essa traição feriu Gast mais profundamente do que os 2 anos que ela passaria na prisão. Para outros informantes pegos na armadilha de Wolff, seus métodos eram mais rudes, mas igualmente calculados. Ele criava produções elaboradas para manter seus informantes obedientes. Quando Marguerite Hoch,
secretária, buscou absolvição religiosa por seu relacionamento com um agente Romeu, o departamento de Wolff não discutiu com sua consciência e criou um roteiro sobre isso. Escalaram um oficial da Stasi como padre, montaram um cenário e fizeram uma cerimônia de casamento falsa, com colegas como registrador e padrinho. A colega Dagmar Scheffler, que havia trabalhado no gabinete do chanceler, recebeu tratamento semelhante, um casamento falso em Berlim Oriental para mantê-la colaborando. Quando outra operação foi encerrada, o serviço de Wolff teria forjado a morte de um agente, simulando uma doença terminal para que a mulher com quem ele se relacionava sofresse de luto, sem levantar suspeitas. Markus Wolff descreveu seus agentes como máquinas humanas que funcionavam de forma confiável quando devidamente mantidas. As mulheres não foram nada além de componentes em uma operação de inteligência. Em maio de 1956, Markus Wolff se preparou para sua operação mais ambiciosa até então. Wolff enviou um casal chamado Günther e Christel Guillaume através da fronteira para Berlim Ocidental. Eles eram agentes adormecidos, instruídos a se passar por refugiados fugindo do comunismo e a se integrar completamente à vida da Alemanha Ocidental. Eles construiriam carreiras, fariam amigos, se juntariam a organizações e esperariam. Sua verdadeira missão era infiltrar o Partido Social Democrata. Para estabelecer sua cobertura, os Guillaumes abriram uma copiadora e uma tabacaria em Frankfurt. Günther trabalhava como fotógrafo freelancer. Christel conseguiu emprego como secretária de um funcionário local do SPD. Por quase 2 décadas, os Guillaume subiram suas respectivas escadas sociais e profissionais em nome de seu mestre espião. Günther Guillaume coordenou a bem-sucedida campanha eleitoral de Georg Labor, que se tornou ministro dos Transportes. Isso trouxe Guillaume à atenção da liderança do partido. Em janeiro de 1970, ele foi contratado pela Chancelaria Federal e, em outubro de 1972, recebeu a nomeação que faria história na inteligência, assistente pessoal do chanceler Willy Brandt. Quando Wolff recebeu a notícia, mal pôde acreditar. A infiltração tinha superado seus sonhos mais ousados. De sua posição no círculo íntimo do chanceler, Guillaume tinha acesso a tudo. Ele repassava documentos estratégicos da OTAN para Berlim Oriental. Ele fotografou planos de emergência nuclear, copiou comunicações ultrassecretas entre Bonn e a Casa Branca. Ele também relatava as vulnerabilidades pessoais de Brandt, seus hábitos de bebida, seus casos extraconjugais, mas o sistema de Wolff tinha uma falha que ele não havia previsto. Ele passou anos explorando a vida privada de secretárias solitárias. Agora, a vida privada de seu próprio agente destruiria sua maior operação. Em 1973, um oficial de contra-inteligência da Alemanha Ocidental estava revisando interceptações antigas do tráfego de rádio da Alemanha Oriental. Ele decifrou uma mensagem de abril de 1957 que dizia: "Parabéns pelo segundo homem." A mensagem não significava nada na época, mas a data correspondia exatamente ao nascimento do filho de Guillaume, Pierre. O segundo homem era o recém-chegado, o pai sendo o primeiro. Era exatamente o tipo de intimidade humana privada que Wolff explorava nos outros há anos, e foi o fio que desfez tudo. Após mais um ano coletando provas, as autoridades da Alemanha Ocidental finalmente efetuaram a prisão. No dia 24 de abril de 1974, a polícia chegou à casa de Günther Guilherme. Ele se endireitou e declarou: "Sou cidadão e oficial da RDA, respeite isso." Essa confissão imediata fez com que um julgamento fosse praticamente desnecessário. O escândalo consumiu o governo da Alemanha Ocidental. Willy Brandt renunciou ao cargo de chanceler em maio de 1974, citando seu fracasso em detectar esse espião em seu próprio gabinete. Guillaume foi condenado a 13 anos de prisão. Wolff assistiu à queda de Brandt com sentimentos mistos. A renúncia foi uma derrota estratégica. A política de Ostpolitik de Brandt havia sido enormemente benéfica para a posição internacional da RDA. Brandt tratou a Alemanha Oriental como um Estado legítimo, buscou a reconciliação e aliviou o isolamento que havia restringido o regime comunista. Sua queda levou ao poder políticos menos simpáticos ao leste. Com a perda de seu espião mais experiente, Wolff havia perdido uma batalha, mas a guerra continuava. Alguns anos antes,
Em 1968, um jovem estudante de economia chamado Rainer Rupp estava marchando em protestos contra o Shah do Irã quando um homem mais velho se juntou a ele. Ele era um olheiro de talentos da HVA. Depois, eles foram tomar uma cerveja e comer uma tigela de goulash. Ao final da refeição, o estudante havia concordado em se tornar um espião. Rainer Rupp viajou para Berlim Oriental para encontrar seus contatos e depois conseguiu um emprego na sede da OTAN em Bruxelas. Sua esposa britânica, Anne Christine, também trabalhava lá. Passaram a lua de mel em Berlim Oriental, onde encontraram seus oficiais de ligação. Wolff lhe deu o codinome Topázio. Ao longo das 2 décadas seguintes, Topázio entregaria alguns dos segredos mais bem guardados da OTAN, incluindo planos de resposta nuclear classificados no mais alto nível. Wolff estava no auge. Ele observava seu império invisível por trás de um vidro espelhado. Então, um de seus próprios oficiais passou por um posto de controle e não voltou. Na noite de 18 de janeiro de 1979, um primeiro-tenente chamado Werner Stiller decidiu desertar. Stiller tinha 31 anos, era um oficial em ascensão no Departamento 13 da HVA, que lidava com espionagem científica e técnica. Ele havia sido recentemente eleito o primeiro secretário do partido para sua seção. Por todos os critérios, ele era um sucesso. Um homem com um apartamento novo, acesso a tratamento médico especial e um carro Wartburg, os privilégios da elite da Stasi. Mas Stiller estava inquieto. Ele tinha uma esposa e 2 filhos em casa e uma amante por fora. Ele ansiava por liberdade e pelas coisas melhores da vida. Em 1978, Stiller contatou o BND da Alemanha Ocidental por meio do irmão de sua amante, que estava no Ocidente. Por meses, ele trabalhou infiltrado, comunicando-se com os controladores por tinta invisível e rádio codificado de um apartamento seguro em Berlim. A contra-inteligência da Alemanha Oriental interceptou parte dessas comunicações. Um telegrama que sua amante enviou dizendo "não posso atender ao seu desejo" foi considerado suspeito, mas a lentidão burocrática e a época de festas fizeram com que ninguém investigasse antes que fosse tarde demais. Em 18 de janeiro de 1979, Stiller participou de uma palestra de Markus Wolf. O tema, ironicamente, era segurança. Wolf alertou seus oficiais de que o pior cenário imaginável seria o inimigo infiltrar-se em nossas fileiras. Naquela noite, Stiller fugiu. Ele roubou o passe de fronteira do departamento de um cofre e falsificou um formulário de missão alegando precisar entregar a bagagem, ou seja, deixar o equipamento de um agente nos armários da estação Friedrichstraße. Um guarda percebeu que a papelada dele não estava preenchida corretamente, mas Stiller conseguiu enganar. O guarda deixou ele passar. Stiller atravessou as portas de aço para o lado oeste da estação, tecnicamente ainda território da Alemanha Oriental, mas que atendia viajantes de Berlim Ocidental. Ele esperou na plataforma do U-Bahn, tentando parecer casual. Quando um trem amarelo do metrô chegou, ele embarcou. O trem passou por Berlim Oriental sem parar, emergindo em Heikendorfer Straße, em Berlim Ocidental. Stiller desceu na plataforma, viu os letreiros de neon do Ocidente e chamou um táxi para o aeroporto de Tegel. No aeroporto, ele se aproximou do primeiro policial que viu, anunciou quem era e pediu para ser levado ao BND. Antes de sair da sede da HVA, Stiller havia invadido o escritório do chefe de seu departamento. Ele colocou aproximadamente 20.000 páginas de documentos e arquivos microfilmados em suas malas, além de uma lista telefônica de seu departamento, que incluía nomes e fotografias dos oficiais da HVA. Isso incluía as identidades dos 7 agentes que ele comandava pessoalmente, além de pistas sobre outros 20 a 25, de espiões nucleares a engenheiros da IBM, informantes e agentes foram envolvidos, mas o mais significativo que Stiller carregava não estava em suas malas, estava em sua memória. 6 meses antes, no verão de 1978, a contra-inteligência sueca havia fotografado um casal de meia-idade do lado de fora de um prédio de apartamentos em Estocolmo. O homem usava óculos escuros e tinha uma postura de autoridade silenciosa. Ele viajava com um passaporte diplomático falsificado da Alemanha Oriental, sob o nome de Dr. Kurt Werner. A inteligência sueca enviou as fotos aos alemães ocidentais,
mas ninguém em Bonn conseguiu identificá-lo. Durante o interrogatório de Stiller, seus superiores lhe mostraram um maço de fotos de vigilância. Ele reconheceu imediatamente o homem de óculos escuros. Era seu antigo chefe. Em 5 de março de 1979, a revista Der Spiegel publicou a imagem. Pela primeira vez, o mundo viu o rosto de Markus Wolf. O homem sem rosto havia sido identificado. Markus Wolf ficou furioso. Seu anonimato, a capacidade de encontrar agentes em Viena ou Estocolmo sem medo de ser reconhecido, havia acabado para sempre. Mas Markus Wolf se adaptou. Se ele não podia mais ir ao Ocidente, o Ocidente teria que vir até ele, e em 1981 foi o que aconteceu. Uma carta chegou à missão da Alemanha Oriental em Bonn. Ela foi escrita em letras maiúsculas para disfarçar a caligrafia. O autor afirmava ser um oficial do BFV, a contra-inteligência da Alemanha Ocidental, e oferecia cooperação. Uma nota de dinheiro foi anexada, e seu número de série era o código para comunicações futuras. Wolf suspeitou de uma armadilha, mas um de seus agentes reconheceu a caligrafia no envelope. Ela pertencia a um homem chamado Klaus Kuron. Kuron era oficial sênior de contra-inteligência e transformava espiões da Alemanha Oriental em agentes duplos. Ele também estava endividado, ressentido por ter sido preterido em promoções e disposto a mudar de lado por 150 mil marcos alemães adiantados, além de um salário mensal. Wolf o encontrou pessoalmente em Dresden. Kuron deu a Wolf, em troca de dinheiro, informações sobre a contra-inteligência da Alemanha Ocidental, incluindo nomes de agentes secretos do Ocidente. Por mais importante que Kuron tenha se tornado para ele como espião, Wolf era muito mais ambicioso do que isso. Ele mirou na OTAN e na Montanha do Diabo. Nos arredores de Berlim Ocidental, erguendo-se de uma colina de escombros da guerra, ficava uma das instalações de inteligência mais sensíveis da Europa. Os americanos a chamavam de Estação de Campo Berlim. Os moradores locais conheciam a colina como Teufelsberg, Montanha do Diabo. Mais de 1000 técnicos trabalhavam lá, interceptando comunicações do Pacto de Varsóvia. Wolf sabia da existência da instalação. O que ele não sabia era o alcance dela. Em 1982, um analista de inteligência do Exército dos Estados Unidos, chamado James Hall, entrou em uma oficina mecânica em Berlim Ocidental e brincou com o mecânico turco sobre como seria fácil para ele ganhar dinheiro vendendo segredos. O mecânico, por acaso, trabalhava como olheiro para a inteligência da Alemanha Oriental. Ele relatou o encontro imediatamente. O que se seguiu foi uma das infiltrações mais danosas na inteligência de sinais dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Depois de ser recrutado por Wolf, Hall entregou milhares de páginas de material confidencial, o suficiente para que os soviéticos reformulassem seus códigos de rádio e cegassem a vigilância americana por anos. A queda de James Hall veio do mesmo impulso que o recrutou: ganância. Ele tentou eliminar o intermediário e vender diretamente para os soviéticos. Isso o colocou no radar do FBI. Em dezembro de 1988, enquanto estava de volta aos Estados Unidos, ele entrou em uma casa. Hotel em Savannah, Geórgia, esperando o pagamento. O homem que o aguardava era um agente disfarçado. James Hall acabou sendo condenado a 40 anos de prisão. A vida pessoal de Wolf era tão tumultuada quanto seus jogos de espionagem. Em 1985, Wolf já era casado com sua esposa Amy há 30 anos. Era um casamento de conveniência sem amor, e Markus raramente era fiel. Ele queria levar sua amante, Christa Heinrich, uma costureira de Karl Marxstadt, como sua segunda esposa. Desafiando seus chefes, ele seguiu adiante com o divórcio e se casou com Christa em 1976, mas o segundo casamento logo também implodiria. Em março de 1985, Markus convidou a melhor amiga de Christa para passar um fim de semana no chalé deles, à beira do lago em Prenden. Andrea era amiga de infância de Christa em sua cidade natal, Lauter. Ela era madrinha de um dos filhos de Christa. Ela chegou com o marido. Durante aquele fim de semana, Markus e Andrea começaram um caso. Quando Christa os pegou, ela confrontou o marido e ele não tentou negar. Quando o chefe de Wolf, o chefe da Stasi, Erich Milk, soube do caso, ficou furioso. Não pela imoralidade, mas pelo risco à segurança.
Andrea tinha antecedentes criminais. Em 1968, ela foi presa pela Stasi por tentar fugir da Romênia para o Ocidente. Para Milk, um relacionamento entre seu chefe de espionagem e uma mulher que representava um risco à segurança era intolerável. O problema era que Wolf se recusava a ceder. Ele não aceitava manter Andrea como amante em um apartamento em Berlim Oriental, nem permanecer casado com sua esposa Christa. Mielke ficou furioso, mas Wolf conseguiu o que queria. Christa foi obrigada a um divórcio discreto e recebeu promessa de apoio financeiro, liberando Wolf para se casar rapidamente com Andrea. O divórcio foi finalizado em outubro de 1986. Mas isso não veio sem custo. O caso causou uma ruptura profissional, com Wolf sendo colocado sob vigilância pela própria organização. Ele sabia que estava chegando ao fim de sua carreira, e o caso serviu como catalisador. Após o caso, Christa entrou em declínio. Em julho de 1988, ela teve uma overdose de comprimidos e ficou em coma no hospital por 5 dias. Após se recuperar, ela foi à Bulgária para se restabelecer, onde conheceu um empresário da Alemanha Ocidental que se apaixonou por ela. Ele entrou em contato com o BND para ajudá-la a escapar da Alemanha Oriental. O BND percebeu uma oportunidade de propaganda, a ex-esposa do grande mestre espião desertando para o Ocidente. Mas a Stasi interceptou as comunicações. Christa foi colocada sob vigilância 24 horas por dia e nunca conseguiu sair. Enquanto sua vida pessoal e profissional estava em desordem, as bases do Estado e da ideologia que ele servia também começaram a ruir. No dia 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim caiu. Não era para ter acontecido daquela forma. Durante uma coletiva, um porta-voz confuso deu resposta ambígua sobre restrições de viagem. Os berlinenses orientais, ao verem pela TV, correram aos postos de controle, sobrecarregando guardas sem ordens claras, e abriram os portões. Markus Wolf assistiu horrorizado. Ele queria reformas, talvez uma Alemanha Oriental socialista reformada e separada, que finalmente pudesse conquistar o apoio genuíno de seus cidadãos. Em vez disso, ele viu pânico por parte da liderança e uma reunificação espontânea que ele nunca quisera. Em poucos dias, os alemães orientais estavam invadindo a sede do Ministério da Segurança do Estado. O que veio depois ficou conhecido como as Festas do Triturador, um esforço intenso para destruir décadas de arquivos de vigilância antes que caíssem em mãos erradas. Alguns arquivos foram queimados, outros foram rasgados à mão quando os trituradores superaqueceram. Muitos sobreviveram. Entre os que sobreviveram estavam os registros da HVA, o departamento de Markus Wolf. As redes de Markus Wolf e seus muitos espiões desmoronaram junto com o muro. Na verdade, eles se tornaram irrelevantes da noite para o dia. Com a Alemanha anteriormente dividida, agora reunificada, os americanos pensaram que ainda poderiam encontrar alguma utilidade para seu antigo adversário. Na primavera de 1990, 2 oficiais de inteligência americanos chegaram ao posto rural de Wolfgang em Prenden. Um deles era Gardner Gus Hathaway, o chefe aposentado de contra-inteligência da CIA. O outro foi apresentado apenas como Charles, o chefe da estação da CIA em Berlim. Eles estavam em um estado de pânico silencioso. Os agentes da CIA na União Soviética estavam sendo presos e executados a uma taxa alarmante. Alguém dentro da inteligência americana estava traindo eles um infiltrado que eles não conseguiam identificar. O nome dele, eles descobririam depois, era Eldridge Ames. A CIA acreditava que Wolf, com suas extensas conexões na KGB, poderia ser capaz de identificar o traidor. O acordo que eles ofereceram era direto: passagem segura para os Estados Unidos e uma vida confortável na Califórnia ou na Flórida. Em troca, eles queriam informações. Wolf recusou, dizendo que não trairia ninguém que trabalhou para ele. Os americanos tiveram que voltar para casa de mãos vazias. Com a unificação alemã próxima, Wolf sabia que logo teria um mandado de prisão contra ele. Sem querer enfrentar o que considerava a justiça de Victor, ele e Andrea fugiram da Alemanha em 28 de setembro de 1990. Eles cruzaram para a Áustria com seu carro e passaportes reais antes do reforço na fronteira. Por semanas, mudaram-se entre hotéis enquanto o rosto dele estampava jornais por toda a Europa. Em novembro daquele ano, eles seguiram pela Hungria e Ucrânia até Moscou.
A recepção que receberam foi fria. Mikhail Gorbachev, focado em manter boas relações com a nova Alemanha unificada, recusou-se a ver seu antigo aliado. Wolff viveu em silêncio no exílio, assistindo à queda da própria União Soviética. Quando os linha dura tentaram um golpe contra Gorbachev em agosto de 1991, a posição de Wolff tornou-se insustentável. Com seus protetores perdendo o poder e a URSS desmoronando, ele não teve escolha a não ser voltar para a Alemanha. No dia 24 de setembro de 1991, Markus Wolff chegou ao posto de fronteira alemão e se entregou. Ele passou os 11 dias seguintes sob custódia policial antes de ser libertado sob fiança. Depois, ficou mais 2 anos em seus apartamentos em Berlim, enquanto aguardava o julgamento. Seu julgamento finalmente começou em 4 de maio de 1993, em Düsseldorf. Wolff alegou que não podia ser julgado por traição contra a Alemanha Ocidental, pois nunca foi seu cidadão. Ele era cidadão da soberana República Democrática Alemã e chefe do seu serviço de inteligência estrangeira. Ele equiparou sua posição à dos diretores da CIA ou do MI6. O tribunal não se convenceu. Em dezembro de 1993, Wolff foi condenado por traição e suborno e sentenciado a 6 anos de prisão, mas a batalha judicial não havia terminado. Em maio de 1995, o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha emitiu uma decisão que confirmou o argumento central de Wolff. O tribunal determinou que ex-oficiais de inteligência da Alemanha Oriental, que espionaram apenas na RDA, não poderiam ser processados por traição ao Ocidente. Eles estavam agindo em nome de um Estado soberano. O Supremo Tribunal Federal anulou a condenação de Wolff em outubro de 1995, porém ele ainda enfrentou algumas consequências legais. Em 1997, um tribunal o condenou por acusações separadas relacionadas à detenção ilegal, coerção e lesão corporal, 4 sequestros realizados por seu serviço durante a Guerra Fria. Ele recebeu uma sentença suspensa de 2 anos, portanto não cumpriu pena de prisão. Markus Wolff saiu livre. Seus agentes não tiveram a mesma sorte. Os arquivos que restaram das sessões de destruição somam 111 quilômetros enfileirados. Esses arquivos, muitos dos quais estão guardados hoje em um arquivo em Berlim, expuseram toda a rede. Os agentes Romeu foram chamados para testemunhar contra as mulheres que seduziram. Eram homens como Schneider, que admitiu no tribunal que todo o seu relacionamento com Gabriele Gast não passava de uma operação. Os agentes restantes de Wolff foram expostos e presos ou se entregaram. Klaus Kuron, o espião de Wolff dentro da contra-inteligência da Alemanha Ocidental, tentou fugir. Ele recebeu um pagamento final de seus controladores e aceitou uma oferta de asilo do KGB em Moscou, mas ficou com medo e, no fim, decidiu se entregar. Ele foi preso, julgado e condenado a 12 anos. Rainer Rupp conseguiu sobreviver à deserção de Stiller e continuou espionando por mais uma década. No fim, ele não foi pego pela contra-inteligência ocidental. Ele foi traído em 1990 por um dos próprios analistas de Wolff, que desertou quando o Estado entrou em colapso. Rupp foi preso em 1993 e condenado a 12 anos. Em seus últimos anos, Markus Wolff se tornou algo que nunca havia sido durante sua carreira operacional: uma figura pública. Vivendo em seu confortável apartamento em Berlim, ele participou de talk shows e se apresentou como homem de cultura, não como mestre espião. Ele escreveu suas memórias, O Homem Sem Rosto, que foi publicado em 1997. Para um homem que durante tantos anos foi obrigado a viver anonimamente, ele parecia se deleitar com os holofotes. Wolff sempre afirmou que seus agentes trabalhavam por convicção, não por coerção. Isso era verdade, pelo menos em um caso. Sua chamada superespiã, Gabriele Gast, realmente acreditava na causa. Ela se tornou uma amiga e Markus a visitou na prisão. Gast reconheceu o trabalho de espionagem, mas alegou motivações puras e disse que espionava para promover a paz entre as Alemanhas divididas. Ela também afirmou que não era uma vítima. Foi uma escolha dela se tornar uma espiã. Nem todos tiveram o luxo da escolha. Um homem chamado Armin, um órfão refugiado que perdeu a perna durante a guerra, recebeu uma escolha em uma prisão da Alemanha Oriental: espione para nós ou apodreça.
Ele espionou por 30 anos. Quando foi pego nos anos 1990, o tribunal concluiu que suas informações não causaram nenhum dano perceptível ao Ocidente. 30 anos de medo à toa. Markus Wolf morreu enquanto dormia em 9 de novembro de 2006. Ele tinha 83 anos. A data não passou despercebida para aqueles que notaram esse detalhe. Ele morreu exatamente 17 anos depois da queda do Muro de Berlim. Muro. Ele foi enterrado no cemitério central de Friedrichsfelde, o local de descanso de líderes socialistas e comunistas. Seu funeral contou com a presença de ex-colegas, amigos e políticos do partido de esquerda, o sucessor do partido governante do estado que ele havia servido. Os arquivos da Stasi, agora abertos tanto para pesquisadores quanto para vítimas, contêm histórias que Wolf nunca incluiu em suas memórias. Os registros revelaram que o espião sem rosto, na verdade, tinha muitos.